Então, sem muitas delongas, vamos iniciar a proposta do nosso evento, né? Que é o Iramutec Análises Textuais. E aí foquem bem no título da apresentação, né? Análise de textuais. Então, a gente já sabe que o Iramutec não é utilizado para analisar discurso, né? A análise de discurso utiliza outra abordagem metodológica, mas nada impede de fazer uma associação entre os dois métodos se for o objetivo do teu trabalho. No material pré-evento, vocês vão receber, né, um corpus textual, a instalação, né, o material com as instalações e um material suplementar. Eu tenho também esse material aqui numa parte do Drive, e já vou adicionar também possíveis correções que a gente pode estar aplicando, né, a fim de facilitar a vida de vocês quando estiverem trabalhando com esse software. Então, iniciando, né, esse momento teórico, é importante a gente conceituar o que se trata, né, quando a gente fala o termo análises textuais, né? Então, o conceito de análise textual é que é um tipo específico de análise de dados que trata especificamente da análise de material verbal transcrito, ou seja, de textos produzidos em diferentes contextos. Então, quando a gente refere a análise textual, a gente pode trazer qualquer texto, seja uma entrevista, seja um discurso, mas aí lembre-se, é o discurso, mas a gente vai estar processando o texto daquele discurso e não fazendo uma análise de discurso. Logo mais eu trago esse conceito e essa diferença entre análise de discurso e análise de conteúdo. E aí, quando a gente traz uma análise textual, o foco é no material transcrito, é no texto, é no conteúdo daquele texto, e não nas crenças e valores, né, que levaram à construção daquele texto, né? É importante a gente deixar isso bem claro. E aí, quando eu trabalho em análise textual, eu posso estar analisando um texto ali de uma entrevista, de um paper, né? É muito comum a gente fazer revisões da literatura, e aí montar aquela tabela, uma síntese descritiva, ali é um texto. Então, a gente também consegue analisar, né, aquele texto. Então, análises textuais, ela é aplicada nos estudos de pensamento, crenças e opiniões produzidas em relação a determinado fenômeno, tema de investigação, permitindo a quantificação de variáveis essencialmente qualitativas originadas de texto, a fim de descrever o material produzido por determinado sujeito ou grupo de sujeitos, né? Então, observem aí aparecendo o termo quantificação. E aí, daqui a pouquinho, vocês vão perceber que a lógica por trás do Iramutec é fazer análise nesses textos, utilizando, de fato, a quantificação, repetição de palavras, relação entre essas palavras, né? O quanto se repete. Inclusive, tem um tipo de análise que eu vou trazer aqui para vocês, para quem é mais da vertente quant, né? Assim como eu, que a gente costuma muito reportar o Q quadrado, né? E aí tem um tipo de análise no Iramutec que a gente tem uma geração de Q quadrado para fazer um agrupamento das variáveis em diferentes classes, né? Então, eu quero dar um destaque aqui nesse termo quantificação, porque a essência por trás do Iramutec é essa quantificação. Por isso que é uma análise quali-quant. A gente está ali analisando o material qualitativo, um texto, entrevista, né? Gerado a partir de pensamentos, de crenças, opiniões, mas o foco não é entender aquela crença, não é entender aquela opinião, é entender o conteúdo que existe, né, que foi gerado diante daqueles pensamentos, crenças e opiniões. E aí, para a gente entender esse conteúdo, a gente faz um tipo de quantificação. E aí, trazendo para vocês, né, que existe uma diferença entre discurso e análise, e aí quando a gente fala a diferença entre discurso e conteúdo, e aí a gente, quando traz esse tipo de conceito, né, uma das referências mais utilizadas são as referências do Bardan, né, inclusive é um tipo de análise de conteúdo que a gente costuma utilizar em determinados estudos, e aí tentando trazer essa diferença para vocês entre discurso e conteúdo, né, eu elaborei alguns exemplos para a gente entender essa diferença. Então, primeiro falando o objetivo. O objetivo do discurso, da análise de discurso, é analisar e interpretar a comunicação humana a partir de uma determinada manifestação. Então, analisar e interpretar.
Já no conteúdo, o objetivo é refletir sobre determinada manifestação de linguagem, né? Quando eu analiso e interpreto, tem um lado mais subjetivo, e quando eu vou refletir na manifestação, tem uma vertente quantitativa aí embutida, né, digamos assim. E aí, quando eu vou para análise de discurso, ela é uma análise interpretativa, foco na crítica, ou seja, numa teoria prévia que existe por trás daquela área de investigação, né? Leitura subjetiva. Então, em análise de discurso, é muito comum a gente ter ali reportado também a percepção do entrevistador, né? Então, ele vai estar ali, além de vendo a linguagem verbal, vai focar muito na linguagem não verbal, nas microexpressões, né, nos gestos, nas movimentações. Então, na análise de discurso, permite esse livre-arbítrio, né, do entrevistador também expor o seu lado subjetivo. Na análise de discurso também a gente tem uma detalhação mais detalhada e é mais profunda. Ela interpreta, infere algum sentido, né? E aí nós vamos ter emissão, recepção e compreensão que vão nortear a análise de discurso. Então, todo discurso ele vai ser montado durante a análise a partir de uma emissão, de uma recepção e de uma compreensão daquele conteúdo, né, que está sendo transmitido a partir daquela determinada entrevista, né, caso vocês estejam trabalhando com essa abordagem. Então, observem que no discurso a gente tem muito um lado subjetivo, tem muito uma compreensão, uma interpretação, né, claro que sempre à luz de uma teoria prévia. Quando nós vamos para análise de conteúdo, ela tem um aspecto mais positivista, né, e ela vai ter uma etapa muito forte na descrição. Como assim? Ela vai trazer uma característica dos dados para depois a gente partir para uma interpretação. Então, o foco da análise de conteúdo vai ser na compreensão dos dados. É uma leitura mais objetiva. Você vai observar ali o que está explícito. Vai identificar temas, padrões, características que estão explícitas no texto, né? Então, resumidamente, a análise de discurso é mais subjetiva, né? Tem aquele olhar do pesquisador, e a análise de conteúdo ela é mais objetiva. Ela vai estar ali identificando repetições de temas, padrões e características. Vamos para um exemplo, né? Então, trazendo aí um exemplo, vamos supor que vocês têm um estudo onde o objetivo é compreender, né, o processo de tornar-se mãe de um bebê com fissura lábio-palatina e a reelaboração do sentimento materno do bebê sonhado para o bebê nascido. Se eu perguntar a vocês, né, quando eu trago esse exemplo, vocês acham que é uma análise de discurso ou uma análise de conteúdo? Então, leiam aí, rapidamente, né, compreender o processo de tornar-se mãe de um bebê com fissura lábio-palatina e reelaboração do sentimento materno do bebê sonhado para o bebê nascido, que trata-se de uma análise de discurso, né? E aí vocês começam ganhando um ponto na aula de hoje, que realmente é uma análise de discurso. A gente procura o quê? Uma compreensão. Para eu compreender, eu vou mais profundo, eu vou mais detalhado, né? Tem aquela questão mais subjetiva. E aí o outro exemplo vai ficar muito fácil, apresentar os sentimentos de maior incidência dos alunos graduandos em enfermagem da Univasf frente ao acúmulo excessivo de atividades a serem pontuadas ao final do semestre. Então, observem os termos. Em um, a gente tinha o termo compreender, reelaboração do sentimento, um aspecto mais subjetivo. No outro, a gente tem termos apresentar, maior incidência, né? Então, remete muito a um aspecto mais quantitativo. Então, terminado essa breve introdução sobre a diferença de discurso e conteúdo, né, e aí eu observo que a maioria conseguiu compreender bem, mesmo em poucos minutos, essa diferença, vamos falar um pouco sobre o software, né, que é o foco do nosso momento. Então, o Iramutec, ele é um software gratuito, né, tendo por método informatizado para análise de textos, que busca aprender a estrutura e a organização do discurso, informando as relações entre
mundos lexais mais frequentemente enunciados pelo sujeito, né? Então, esse software, ele é um software livre, né? Então é gratuito, a gente chama de free software, e ele é ligado ao pacote estatístico R, né? A linguagem de programação R, para análises de conteúdo, lexicometria e análise de discurso. Então, observem que o Iramutec, ele tem uma abordagem além da análise de conteúdo e além da análise de discurso. Ele consegue trazer, a depender do tipo de abordagem que você utiliza, tanto frequência de repetições de palavra, ele consegue testar relações entre a conexidade dessas palavras, ele consegue trazer uma apresentação lexicográfica, né, que a gente chama de lexicometria, e também consegue trazer agrupamentos daquele conteúdo originado do discurso que nos permite entender a questão subjetiva que está por trás daquela análise objetiva, né? Então, observem que é um programa que ele vai focar no texto, independente de ser um texto gerado com caráter de discurso ou um texto gerado com caráter de conteúdo, né? Ele permite a gente explorar ambas as vertentes. Então, ele viabiliza diferentes tipos de análise de dados textuais, desde aquelas bem simples, como a lexicografia básica, que é o cálculo de frequência de palavras, até análises mais complexas, né? Como, por exemplo, a classificação hierárquica descendente, que vai gerar categorias, agrupamentos, análise de similitude, não está aí no slide para vocês, mas também existe uma análise fatorial de conteúdo, né? O que é isso? Eu consigo estabelecer fatores. Vamos supor que eu quero analisar o conteúdo gerado em uma entrevista, tendo como estratificação o sexo biológico masculino e feminino. Então, ele permite eu fazer essa análise fatorial de conteúdo, estabelecendo diferentes estratos. Pode ser útil para análise de entrevistas, revisões de literatura, TELP e materiais de internet, como tweets, hashtag, matérias de jornal. Atualmente, o foco que eu tenho principal no uso do Iramutec é em revisões da literatura, né? Como eu sou um pesquisador com uma vertente mais quant, o Iramutec eu recorro naquelas metas agregações. Quando a gente vai para uma revisão da literatura que tem um aspecto mais quali, para sair um pouquinho daquele padrão de metassíntese, aquela síntese descritiva em um quadro, eu costumo utilizar uma abordagem também associando o Iramutec, né, como um método de meta-agregação. Então, tem sido, assim, muito utilizado ultimamente o Iramutec com essa perspectiva também de análise de revisões da literatura. Então, ele é feito para analisar grandes quantidades de texto, né? E aí, quando eu digo grandes quantidades, a gente sempre pergunta, e qual seria o mínimo? Existe uma quantidade mínima? Grande, eu não sei nem dizer a vocês aqui o máximo. Confesso que eu nunca nem testei, e geralmente os manuais não trazem assim esse limite. Só diz que ele consegue analisar grandes quantidades, né? Mas o mínimo é reportado no manual que eu mandei para vocês, do Camargo e Justo, né? Quem não recebeu ainda vai receber, a comissão vai encaminhar. Ele diz que, no caso de entrevistas, é importante, quando a gente tem um grupo homogêneo, né, é importante a gente ter essa homogeneidade, ele traz que de 20 a 30 textos são suficientes para a gente rodar uma análise tranquila no Iramutec, né? Porém, ele não reporta o máximo. Então, o mínimo, no caso de entrevistas com grupos homogêneos, de 20 a 30 textos, eles trazem, né, no manual, no principal, como sendo suficiente, né? E aí também ele costuma ser utilizado para analisar materiais monotemáticos, né, que tem apenas um único tema. Então, uma observação muito importante, né, é que o pesquisador ele vai ter um papel assim muito crucial na interpretação dos resultados, né? Então, o Iramutec, na sua essência, ele vai trazer ali o texto, vai verificar repetições de palavras, relações de palavras, mas a interpretação do que diz aquelas palavras requer esse papel do pesquisador, né? Então, o pesquisador ele tem que ter um conhecimento prévio do seu material para entender, né, o que é que está sendo demonstrado ali no programa, para você conseguir fazer as eventuais interpretações. Quando a gente trabalha análise no Iramutec,
vocês vão ouvir muito falar no termo segmento de texto, ST, né? Então, em algumas análises, a gente até reporta esses segmentos de texto. E aí, para vocês compreenderem o que é um segmento de texto, é importante trazer alguns conceitos para vocês, né? Então, nós vamos ter que cada texto dentro do Iramutec, ele vai ser nomeado como unidade de contexto inicial, ou UCI. Então, nós temos ali um contexto inicial que vai gerar os textos dentro do Iramutec. E aí, essa unidade de contexto inicial, UCI, ela vai ter recortes. E aí, esses recortes do texto, a gente chama de UCE, unidade de contexto elementar, ou simplesmente segmentos de texto, né? Então, é mais comum a gente ter esse termo segmentos de texto. Mas, professor, traduza. Imagine uma entrevista, né? Você entrevista ali uma determinada pessoa, aplica 4 perguntas, né, ali naquele indivíduo, e aí você tem a resposta para cada pergunta. No Iramutec, eu junto tudo como se fosse uma resposta única, um texto único, como se fosse uma síntese daquelas entrevistas. Então, ali eu tenho o meu texto, é o contexto inicial, a minha UCI. E essa UCI, ela vai ser formada por diferentes segmentos de texto, né? Geralmente, esses segmentos, o próprio programa é quem vai determinar, ele tem um tamanho de, no máximo, 3 linhas. Então, ali, se eu tenho uma entrevista que gerou 10 linhas, ali dentro daquelas 10 linhas eu vou ter entre 3 a 5 segmentos de texto. Porque esses segmentos, eles são de 2 a 3 linhas, né, dentro daquela UCI, né? Então, se fosse trazer de um macro para um micro, eu tenho o corpus, que a gente chama de corpus textual, que é o meu banco de dados, né, que eu vou levar para dentro do programa. Esse corpus, ele vai ser formado por diferentes UCIs, ou seja, diferentes textos. Então, cada indivíduo que eu estou entrevistando, geralmente costuma gerar uma UCI, né, cada textozinho, e essas UCIs, elas vão ser formadas por diferentes segmentos de texto, que a gente chama de UCE. E cada UCE, ou segmento de texto, vai ser formado pelas palavras, né? Então, vindo do macro para o micro, a gente tem essa estrutura. Imagine aí 3 sujeitos, nós temos 3 entrevistas, 3 textos diferentes. Cada texto desse seria a UCI, então nós teríamos 3 UCIs, né? Unidade de contexto inicial, e dentro de cada unidade dessa, teríamos diferentes segmentos de texto, né? Costuma ter um tamanho de 2 a 3 linhas, e cada segmento de texto vai ser formado pelas palavras. Então, aí um exemplo para vocês, ó. Eu tenho aqui par 1, né? Par underline 1. Então, o participante 1, par 2, o 2, par 3, o terceiro. Então, aqui eu tenho o quê? Um corpus textual formado por 3 UCIs, né? E aí, dentro dessas UCIs, o programa vai identificar quantos segmentos de texto ele conseguiu gerar. Isso é automático. O próprio software vai realizando isso, né? E aí, cada segmento de texto desse vai ser formado por uma palavra. Então, aqui eu tenho um corpus textual, aqui eu tenho uma UCI, né? Uma UCI com seus vários segmentos de texto. E aqui eu tenho, trazendo para vocês, em cores diferentes, o que seria o segmento de texto. Então, vamos imaginar, ó, o corpus com 3 participantes, a UCI é o recorte, né, daquele texto de cada participante, e os segmentos de texto são, né, os diferentes recortes que o programa faz, que vai formar aquela UCI. Então, a gente chama de UCE ou segmentos de texto. Cada um desses formado por diferentes palavras. Então, até o momento, né, nós vimos essa diferença de conteúdo e discurso, né? Demonstramos as possibilidades do Iramutec, aliás, uma estruturação de como é configurado um corpus do Iramutec, como é que ele vai entender, e agora eu vou trazer para vocês as possibilidades de análise que a gente costuma realizar dentro do Iramutec. E aí vocês vão observar que, para o momento de hoje, eu trouxe apenas 3 demonstrações, né, para vocês, devido ao tempo, né, e a quantidade também de informação. Então, no Iramutec, nós vamos ter 5 possibilidades de análise. Análises lexicográficas clássicas, né? Classificação hierárquica descendente,
nuvem de palavras, análise de similitude e especificidades, né? Dentro das especificidades estão as análises fatoriais de conteúdo, né? Especificidade porque você vai ver especificamente como é que se configura o conteúdo dentro de diferentes estratos, né? Então, trazendo um breve conceito, né, de cada uma, e aí eu vou iniciar por aquelas que nós não iremos abordar no momento de hoje. Nós temos que as análises lexicográficas clássicas, né, ela é um tipo de análise onde o processo de identificação e reformatação dos fragmentos de texto é realizado a fim de calcular a quantidade de vocábulos, frequência média e o apax, né, ou seja, aquelas palavras com uma frequência unitária. Então, esse tipo de análise vai ter uma análise mais descritiva, para verificar quantos segmentos de texto tem naquele discurso, quantas ocorrências aconteceram, quantas palavras com frequência unitária nós identificamos, né? Então, é uma análise muito quant no que se refere à estruturação do texto, né? Principalmente diante daquilo que eu trouxe para vocês, segmentos textuais e quantitativo de palavras. A especificidade, né, ela traz, sinônimo de análise fatorial de conteúdo, né? É quando eu estabeleço estratos. Então, vou entender especificamente como é que se configura o conteúdo quando eu trago diferentes estratos, por exemplo, homens e mulheres, maior escolaridade ou menor escolaridade. Vamos supor que eu estou realizando estudo aqui na rede PEBA, né, Petrolina e Juazeiro, e eu quero saber como é que se configura o discurso sobre uma determinada temática, quando eu pego apenas participantes de Juazeiro e apenas participantes de Petrolina. Então, aí eu consigo ver, através do programa, né, no tipo de especificidade, como é que se configura esse discurso, estabelecendo os diferentes estratos, né? Então, para quem tem uma pegada mais quant, aí são as categorias. Quando eu vou fazer alguma comparação nos estudos quant, eu estabeleço categoria, aqui dentro da especificidade, a essência é muito parecida. Eu vou estabelecer categorias, geralmente a gente trabalha com 2 categorias, né, dicotômicas, mas ele permite a gente entender, né, com mais de 2 categorias. Então, entrando nas análises que nós vamos estudar no momento de hoje, e aí vocês vão observar que eu trouxe os slides e também vou compartilhar, ele tem uma espécie de POP, né? É um tutorial mostrando o passo a passo de como vocês fazem a análise, e aí eu vou passar o slide até o fim, e a depender do tempo, eu vou parar de compartilhar a tela e vou começar a compartilhar a tela completa para simular com vocês como é que a gente procede com a análise, que eu acho que assim fica mais produtivo, né? Então, iniciando pela classificação hierárquica descendente, ou CHD, que é a primeira análise que eu trago para vocês, ela é uma análise que busca dividir os segmentos de texto em classes de conteúdo que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante entre si e vocabulário diferente, né, das ECTs das outras classes. Então, a essência dessa classificação hierárquica descendente é estabelecer classes. Ela vai pegar ali os diferentes segmentos de texto, dentro do segmento vai identificar as palavras que mais se repetem, vai calcular um Q quadrado para avaliar a significância daquela palavra dentro daquela categoria, e essas palavras elas são categorizadas dentro dos diferentes segmentos de texto a partir de uma essência que existem entre elas. Quando eu trouxer a imagenzinha, vai ficar mais claro para vocês. Então, ela vai gerar gráficos com porcentagem, ela vai gerar um valor de Q quadrado, ela vai gerar uma análise bem detalhada, né, do programa, é uma das mais detalhadas que existe, porque além de estabelecer classes, ela vai mostrar a relação que se forma entre essas classes, como uma espécie de dendrograma, né, uns clusters, e vai trazer o impacto de cada palavra dentro daquela classe. Vamos observar uma imagem, né? Essa imagem, ela foi retirada diretamente do programa, né? Então, ela sai com esse aspecto bem feiozinho, né? Eu confesso que não é um layout agradável, e aí também já é uma dica, quando a gente trabalha com Inamutec, eu costumo refazer essas imagens em um programa de processamento de imagem, né? Às vezes eu uso ali no PowerPoint e dá certo também, mas existem alguns programas que a gente consegue melhorar a imagem, né?
Então, aí vocês vão observar que nessa CHD que foi realizada, emergiram 7 classes, né? E aí vocês vão observar que existe aí uma classe 1 formando uma relação com a classe 7, nós temos ali a classe 2 formando uma relação com a classe 3, então essa classe 2 e a classe 3 está aí na cozinha cinza e na cozinha verde, né, um verde mais puxado para o limão, e aí a relação entre essas duas classes, elas formam uma relação maior com a classe 6, né? E aí a relação entre essas 3 classes vão estar ali formando outro cluster, né, numa relação com a classe 1 e classe 7. E aí nós estamos observando também que a classe 5 e classe 4, que já estão aí à direita da tela de vocês, em variação de cor azul, elas formam relações com todas as outras classes, né? Então aí a imagem não está tão boa, mas eu tenho uma outra, daqui a pouquinho para vocês que está melhor, dá para a gente observar que dentro de cada quadradinho desse, né, que forma a classe, vai ter um percentual. Esse percentual refere-se ao peso dessa classe dentro do conjunto de análise. Então, a gente vai ver que a classe 7, ela tem um maior peso, né? E o quadradinho também, ele é um pouco maior do que os outros, né? Então, é como se aquele fator daquela classe pesasse mais para explicar aquele texto que nós estamos analisando, né? Então, vai ter um percentual que refere-se a esse peso. Nós vamos ter os braços fazendo a relação entre uma classe e outra e as palavras que formam essa classe, né? Então, aí é uma das imagens, um dos gráficos gerados no Iramutec. Só que a gente consegue ter acesso, e eu vou já mostrar para vocês, a frequência de cada palavra dessa, ao percentual de cada palavra dessa, né, que a gente consegue calcular através de uma regra de 3 simples, e a gente tem ali um valor de Qi quadrado. Basta reportar a palavra, a frequência Qi quadrado, que já está de bom tamanho. Então, aí é a imagem depois que eu processo, né? Então, vocês vão observar que é mais atrativa. Quando eu comparo essa com essa, ela é mais atrativa e eu costumo trazer, né, outros dados complementares. Então, eu costumo partir lá do macro, né, que é o meu corpus textual. Esse meu corpus textual, o programa identificou 117 segmentos de texto. Dentro de cada UCI, né, quando pegou todo o conjunto, eu tenho um total de 117 segmentos de texto. E aí, desse total de 117, para montar a CHD, eu tive um aproveitamento de 82%. Então, para vocês saberem quanto eu aproveitei desses segmentos de texto, basta calcular 82% de 117. Né? Então, aí eu aproveitei aproximadamente 95 segmentos de texto para fazer essa análise. Eu digo eu aproveitei, mas na verdade é o programa que traz esse aproveitamento, né? E aí existe uma observaçãozinha aqui na CHD que os manuais trazem que, para eu interpretar de uma maneira mais fidedigna a minha CHD, é importante eu ter um aproveitamento textual acima de 75%. Se eu tiver inferior a isso, a minha CHD, ela não é fidedigna, né? Não é confiável. E aí existem alguns parâmetros que a gente consegue mexer dentro do software para tentar melhorar esse aproveitamento. Só que aí não cabe eu trazer no momento de hoje. A princípio, é importante vocês saberem que, para eu interpretar uma CHD, o meu aproveitamento dos segmentos textual tem que ser acima de 75%. Né? Então, eu costumo trazer como o topo o corpus textual, o corpus formado por 117 segmentos de texto, né, o CE, e eu aproveitei 82%, dá aproximadamente 95 segmentos de texto. Nesse aproveitamento, emergiram essas classes, né, que eu apresento para vocês, e aí cada classe vai ter o seu peso, que eu trago em forma percentual, e vai formar as relações. Quando eu observo as palavras, considerando o valor de Qi quadrado e considerando a sua frequência, né, é que eu costumo estabelecer o nome das categorias, né? Cada classe dessa, e aí onde entra o papel interpretativo do pesquisador, quem vai definir o nome de cada classe é o pesquisador, né? Então, se vocês pegarem aí nessa apresentação, vocês vão ver que a classe 1, ela tem o nome remédio, banho, dormir, e aí nós nomeamos como cuidados atuais com os indivíduos. Como é que eu cheguei nessa nomeação? Através do entendimento
de toda a entrevista realizada, né? Então, tem que ir para o contexto da entrevista para chegar nessa nomeação e também ter aquele estudo teórico. Vocês vão observar aí que a classe 2, né, ela tem aí o nome sair, ficar preocupado sozinho. E aí nós nomeamos com presença de cuidadores. A classe 3 tem o nome cuidado e clínica, nós nomeamos como cuidado prestado pela clínica. A classe 4, ela tem o nome trabalho, casa, vontade, então nós nomeamos como atividade remunerada dos cuidadores. A classe 5, dificuldade, tratamento e ajudar, então nós nomeamos como dificuldades no cuidado. E a classe 6, problema, triste, transplante, né? Nós nomeamos como sentimentos expressivos pelos cuidadores. Então, se você pegar todo esse conjunto, vocês começam a observar que, dentro do texto, está trabalhando com transplante, né? Então, alguém que faz transplante. Dentro do texto, nós tivemos aí a presença de cuidadores, né? Então, já dá para a gente inferir que essa entrevista foi realizada com cuidadores e pessoas que passam por transplantes, né? E aí, dando continuidade, né, trazendo um comparativo para vocês, a CHD, ela é uma espécie de organograma, então ela traz uma organização daquele conteúdo dentro de classes menores e classes maiores, né? É semelhante à organização governamental do nosso país, né? Ou do empresa, por exemplo. Nós temos aí o presidente da empresa, temos as diferentes diretorias, dentro das diferentes diretorias nós temos as diferentes gerências, uma gerência pode ou não estar relacionada com a outra, e aí dentro de cada gerência nós vamos ter o cargo de cada pessoa. Então a CHD ela tem um princípio muito parecido, trazer a organização do conteúdo e como se estabelece as relações dentro dessa organização. A nuvem de palavras ela é uma análise mais simples, né, do que a CHD. Ela é uma análise lexical mais simples que possibilita a rápida identificação das palavras-chave de um corpus textual. Não sei se vocês recordam do programa que tinha aí da Fátima Bernardes, nem sei se ainda existe, né? Que sempre ao final aparecia aquela nuvem de palavras no telão das hashtags, né? E as palavras mais pesquisadas ou citadas na internet. Então, ali é uma identificação da frequência. Então, a nuvem de palavras, ela tem essa essência. Ali na Fátima Bernardes aparecia uma nuvem de palavras, né? Então, ela é mais simples. A gente sabe que aquela palavra maior, né, que tem um maior destaque, é a que teve uma maior frequência, né? Foi repetida mais vezes. Então, é um conjunto de palavras agrupadas, organizadas e estruturadas em uma forma de nuvem, apresenta os conteúdos mais presentes na análise, tendo as palavras mais frequentes um maior tamanho, né? Geralmente uma cor num realce, né, uma tonalidade mais forte, e é excelente para estudos de representações sociais. Então, tá aí o exemplo para vocês, ó, da nuvem de palavras. A gente observa que aquela que está mais central e com maior destaque são as que mais se repetiram. A nuvem de palavras, ela é muito utilizada em talks, estudos de representação social, entrevista e textos em gerais. Então, aí eu trago para vocês alguns exemplos, né, de nuvem de palavras. Então, você consegue observar aí que em uma das nuvens a gente tem palavras como clínica, cuidar, casa, Deus, deixar. Então, remete muito a uma questão de deixar o cuidado da casa. A pessoa se apega muito a um lado espiritual religioso, né, um Deus. Na outra nuvem, a gente tem entendimento, tratamento, CAPS, transtorno, família, mental e médico como destaque. Então, aí é provavelmente um estudo realizado dentro de centros de atenção psicossocial, né, onde traz o tratamento desses transtornos emocionais, né, ou transtornos psiquiátricos, e o papel da família dentro desse contexto. Então, a gente sabe o que o texto fala. Cuidar, casa, Deus, deixar, clínica, algo que remete a deixar a casa para cuidar de alguém numa clínica, né? E se apegar a um lado espiritual. CAPS, tratamento, entender transtorno médico, algo referente a um tratamento dentro do centro de atenção psicossocial, que tem o papel do médico, traz o transtorno mental. Então, a gente tem um apanhado geral, mas não consegue entender as relações entre essas palavras. A gente observa apenas as que mais se repetem, né? Então, com análise inicial,
ela é bem interessante para a gente ter uma noção do que está sendo abordado naquele conteúdo que nós estamos analisando. Análise de similitude, que é a outra que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Ela é baseada na teoria dos grafos. Né? O que é isso? É uma teoria que representa as ligações. Grafos, ela vai formar gráficos de relações, né? E no caso, dentro da análise textual, ela vai formar as relações entre as palavras do corpus textual. Então, ela tem uma fácil compreensão, né? E pode ser utilizada principalmente quando a CHD ela não é viável. Então, ela permite um poder interpretativo maior do que a nuvem de palavras, não chega a ser tão detalhada como a CHD, só que nem sempre a gente consegue rodar uma CHD que tem um aproveitamento textual, né, maior de 75%. Então, às vezes, a gente recorre à análise de similitude, que ela traz as relações entre as palavras, e a gente pode até inferir algum tipo de classificação para aquela relação. Então, mostrando para vocês, né, um pouquinho da essência da análise de similitude. Não sei se vocês lembram, quando a gente está lá no prezinho, aprendendo a desenhar ou aprendendo a escrever, a gente vai ligando um pontinho para o outro e se forma a palavra, se forma o desenho. Né? E a gente consegue visualizar a essência daqueles pontinhos que nós vamos ligando. Né? Então, a análise de similitude ela tem justamente esse aspecto da gente entender como se o que é que está por trás de cada ligação que se forma com aquelas palavras, né? É como se fosse uma árvore genealógica. Quando a gente vai ligando cada pontinho, a gente entende todo o contexto da família e a origem da família daquele indivíduo, né? E no caso da análise de similitude, quando a gente vai ligando cada palavra, a gente consegue entender todo o contexto da essência que tem por trás da relação entre aquelas palavras, né? Então, vamos lá, ó, trazendo a similitude daquelas duas nuvens que eu apresentei para vocês, né? Então, todas aquelas palavras que vocês viram, cuidar, deixar a casa, Deus, tratamento, CAPS, família, transtorno, eu rodei a mesma análise, só que agora fazendo análise de similitude. Então, as palavras não estão soltas, elas estão relacionadas. E aí vocês conseguem observar uma linha ligando uma palavra para outra. A gente tem palavras em maior destaque, né, que costumam estar no eixo central do esqueleto, digamos assim, dessa análise, né? E aí vocês observam na primeira nuvem que nós temos aí como central cuidar, deixar, casa. E aí existem traços menores ligando para cada uma palavra dessa. Cada traço desse forma uma relação. Então vocês veem que tem aí, ó, cuidar, deixar casa. Então, é deixar a casa para cuidar de alguém. E aí vocês observam que cuidar tem um traço com trabalho, né? Então, eles muitas vezes deixam o trabalho para cuidar dessa pessoa, não é somente a casa. Aí vocês veem aí, ó, deixar, preocupação, dormir, hemodiálise. Então, eles deixam porque eles ficam preocupados com os indivíduos que estão ali em hemodiálise. E aí essa preocupação faz tanto eles deixarem a casa, como, né, não dormir adequadamente. Aí nós temos casa, ajuda, clínica, cuidado, né? Então, a casa é um ponto, assim, essencial para ajudar no cuidado daquele indivíduo que tem um acompanhamento dentro da clínica. E aí a gente tem casa, só, sair, tratamento. E aí, quando eles saem para acompanhar no tratamento, a casa fica sozinha, né? Então, deixa a casa só. Na outra nuvem, a gente tem aí, ó, 4 palavras centrais, né? Que a gente consegue resumir em 3 no eixo principal. Família, CAPS, tratamento, transtorno, as 4. Mas a gente vê que família, ela tem uma ligação com transtorno e CAPS tem uma ligação com tratamento, né? E aí vocês vão observar que nós achamos mais prudente trazer como 4 relações distintas, utilizando como exemplo as palavras em maior destaque. Então, nós temos que família, transtorno, esquizofrenia. Então, a família ali está lidando com alguém que tem um transtorno do tipo esquizofrênico. Aí nós temos família ligado também com doido, participação, difícil, surto, medicação, preconceito, sociedade. Então, a família enfrenta muito preconceito da sociedade, né? Quando tem esse tipo de indivíduo dentro do seu núcleo familiar,
e as pessoas taxam ainda de forma pejorativa como doido, né? E aí também tem família com participação, que é importante a participação da família nesse tipo de cuidado, né? E aí nós temos nas outras relações CAPS, ligado com tratamento, dificuldade e loucura. Então, dentro do CAPS, o tratamento é um desafio, né? Porque as pessoas dentro do próprio serviço ainda enxergam de forma preconceituosa a esquizofrenia como um tipo de loucura, né? E não uma condição patológica. E nós temos CAPS, cuidar, apoio, comportamento, respeito, tratar, né? Então, a gente vê que requer um maior respeito dentro do CAPS, porém, eles enxergam como o único caminho onde eles vão ter um cuidado, né, para tratar o comportamento do indivíduo. Então, a gente consegue perceber melhor o que é que encontrou de essência dentro daquele conteúdo, né? A gente consegue sair de um conteúdo e fazer uma análise mais aprofundada do discurso, né? É como se a nuvem de palavras a gente tivesse ali uma análise mais do conteúdo e na similitude a gente aprofundasse mais a análise daquele discurso, né? Então aí para vocês verem a diferença, nuvem de palavras focada na repetição, conteúdo, análise de similitude focado no discurso, relações entre as palavras, interpretar, entender o que essas relações estão nos trazendo, nos remetendo, né? E aí agora nós vamos para o Iramutec, né? Então, vocês receberam um material com o nome entrevista dos familiares, né? Então, vocês receberam um material que eu trouxe um print aí para vocês. Geralmente, esse tipo de material bruto que a gente recebe. Então, dentro dos arquivos, vocês vão ver que tem um lá com o nome Entrevista dos Familiares. Então, é justamente esse print que eu trago para vocês. Então, a gente tem a entrevista do participante 1 e vamos ter a entrevista de cada participante, né? Quando a gente pega a entrevista, a gente transforma num corpus textual. Então, aqui é um material que eu costumo receber, entrevista, e aqui já é um material trabalhado para a gente levar para o Iramutec, que deixa de ser uma entrevista e passa a ser um corpus textual, né? E claro que nesse exemplo eu trouxe uma entrevista, mas poderia ser qualquer fragmento de texto, uma matéria de jornal, ou uma tabela descritiva de uma revisão da literatura. Então, a gente costuma receber um material bruto, né? Tá aí mostrando para vocês, e aí vocês veem, ó, quais os cuidados desenvolvidos com seu familiar? Tem dificuldade para cuidar do familiar? Sente-se sobrecarregado? Então, a gente tem a pergunta e as respostas. E aí, o meu foco, quando eu pego um banco de dados desse, é transformar as respostas em um corpus textual, né? Então, a gente começa a processar, a trabalhar aquele material bruto. Então, para a gente montar um corpus textual, né, pegando o material bruto, é importante eu trazer algumas dicas para vocês, né? Não é simplesmente montar o corpus e pronto, levar para o programa. Não, ele tem algumas especificidades, né? E aí, para quem trabalha com quant, sabe que do mesmo jeito a gente faz com os dados brutos, né? Tem que fazer todo um tratamento nos dados, uma categorização, um processo de rotulagem para depois começar a rodar as análises estatísticas quantitativas. Então, no Iramutec, a essência é muito parecida. Eu tenho ali um material bruto, começo a trabalhar nesse material para chegar num corpus, né, que seja analisado dentro do programa. E aí, para analisar esse corpus, tem algumas dicas que são essenciais, né? Então, sempre que eu vou iniciar a construção de um corpus textual, a primeira linha do documento, ela tem que estar em branco. Se ela não estiver em branco, o programa já começa a interpretar de forma equivocada, né? Então, se vocês me perguntarem o porquê, eu não vou saber explicar, mas se vocês fizerem a tentativa, roda, sem deixar essa primeira linha em branco, vai dar erro. Vai dar erro, uma análise equivocada. Então, a primeira dica é essa. Dá um Enter, deixa a primeira linha do corpus textual em branco. Ele começa a reconhecer a partir da segunda linha, né? Sempre que eu vou montar um corpus, eu tenho que dar um comando. 4 asteriscos iniciais. Então, sempre, vocês vão observar que para cada participante,
eu tenho um comando de 4 asteriscos iniciais, né? Então, é uma outra dica para a gente fazer o corpus textual. Depois disso, eu dou espaço, coloco o asterisco e identifico a variável, né, do meu participante. Geralmente, colocando para, underline 1 ou entrevistado 1, né? Então, a gente, depois disso, é que começa a nomear o corpus de cada indivíduo. É importante a gente ajustar as variáveis sociodemográficas caso a gente vá trabalhar com análise fatorial de conteúdo, né? Então, a gente padronizar as variáveis sexo, localidade. Então, é importante também a gente fazer esse ajuste, uma padronização, né? E essa separação do corpus textual, é importante trazer para vocês que ela acontece não pelas questões, ela acontece por participantes, né? Então, cada UCI que eu monto, eu não vou montar de acordo com a pergunta, eu vou montar de acordo com o participante. Porque eu quero entender o texto geral que tem ali. Então, não tenho essa separação de questões. Geralmente, na análise de discurso, a gente analisa o discurso formado para cada questão. Aqui não, aqui a gente está fazendo uma análise de todo o conjunto de texto gerado dentro daquelas questões. Então, a organização, ela acontece dessa forma. Ó. Eu organizo por participante. Então, vocês vão observar aí que não tem a pergunta. Eu coloco alguma informação que remete à pergunta, né, se for o caso, mas o que a gente está processando é a resposta do indivíduo, né? E aí, lembrando, primeira linha, sempre em branco, dá um enter, 4 asteriscos iniciais, espaço, underline ou asterisco, coloca a primeira variável, participante, underline 1. Se eu tivesse uma variável sexo, eu daria espaço, asterisco, sexo, tracinho 1, para dizer se seria masculino, tracinho 2, para se for feminino, né? E assim eu começo a fazer a organização do corpus textual. Existem também alguns sinais proibidos, né? Então, o que é isso? Quando eu vou organizar o corpus, é importante eu passar fazendo um ajuste, porque tem sinais que o programa não reconhece. Ele vai dar erro. Quais sinais são esses? Aspas, ele não reconhece. Apóstrofo, cifrão, porcentagem, asterisco dentro dos textos. Os asteriscos a gente usa apenas para identificar que ali é uma UCI e que dentro daquela UCI, né, a gente vai ter cada asterisco identificando uma variável diferente. Então, ele só é utilizado nessa situação. Em nenhuma parte do texto, né, dos segmentos textuais, eu posso utilizar asterisco. Reticências também não pode ser utilizado, travessão, negrite, itálico, grifo e outros sinais similares. Recuo de parágrafo também não utilizo, margens ou tabulações de texto também não pode, né? E aí, justificação do texto. Todos esses são sinais proibidos. Pontuação permitida. Ponto, 2 pontos, vírgula, interrogação, exclamação. Somente, né? Um outro detalhe que a gente tem que atentar. Palavras compostas. Se a gente tiver palavras compostas, deve-se unir ela por underline, né? Então, por exemplo, MEI, que a gente pode trabalhar com a sigla ou com o nome por extenso, eu teria que trazer dessa forma. Microempreendedor, underline, individual, né? Então, sempre que eu tiver palavras compostas, é dessa forma que eu tenho que transcrever, né? Padronização. Ou você trabalha com sigla, ou você trabalha com a palavra composta. SUS ou Sistema Único de Saúde. Lembrando que, no caso do Sistema Único de Saúde, tem que utilizar o underline, porque trata-se de uma palavra composta. A gente tem que, depois que organizar esse corpus, passar fazendo uma revisão gramatical do português, né? Porque o software ele vai utilizar um dicionário para fazer o resgate dessas palavras e segmentos textuais. Então, a gente tem que ter uma grafia correta, né, uma concordância. Eliminação de expressões sem necessidades, né, tais como a, né, tá. Então, você tem que passar fazendo essa correção. Eliminação de frases não condizentes com o assunto tratado.
Então, quem trabalha com entrevistas ou algum outro tipo de pesquisa quali, né, sabe que o entrevistado muitas vezes fala além do que deveria. E boa parte daquele conteúdo não tem relação com o que a gente está objetivando investigar. Então, tem que excluir isso, né? Não vai ser relevante para a análise de vocês. Vocês podem complementar o sentido das frases, não só podem, como devem, né? Quando o indivíduo fala, então, lá, né? Se no contexto ele fala lá no hospital, você complemente, no hospital. Por quê? O programa vai analisar todo o texto que tem ali, detalhadamente aquele texto, né? E aí, para não acontecer nenhuma brecha, é importante a gente fazer esse complemento. Se vocês sabem que ele está se referindo àquela localidade, coloca lá no hospital. Iniciar parte do texto com as perguntas. Vamos supor uma pergunta. Como você se sentiu durante o isolamento decorrente da pandemia pela Covid-19? Então, você inicia o seu corpus textual da seguinte maneira. Durante a pandemia da Covid-19, no período de isolamento, eu me senti assim, assim, assado. Então, você remete que é daquela pergunta, mas não traz a pergunta, né? Uma outra dica também é que a gente não pode utilizar números. Lembrem-se, é um programa que analisa texto. Então, eu não posso trazer números dentro dos segmentos textuais. Então, se tiver uma situação que eu preciso reportar número, eu trago o nome escrito por extenso e considero um nome composto, se for o caso, né? Então, 24 ficaria o nome 20, underline, 4, né? E uma padronização, sempre padronizem as palavras. Eu peguei um corpus textual recentemente, que a pessoa trazia o termo microbioma e, em alguns momentos, microbiota intestinal para se referir à mesma coisa. Então, ou padroniza como microbioma, ou padroniza como microbiota intestinal. Tem que ter essa padronização. Lembrem-se que ele vai calcular a repetição das palavras, né? Então, é importante fazer essa organização no banco de dados antes de levar para o programa. Professor, e qual é o formato que o software vai ler, né? Então, o formato que ele aceita para leitura é o formato UTF-8, né? Então, se vocês estiverem organizando o corpus textual dentro do Word, o caminho para salvar é em arquivo, salvar como, procura o local onde vocês vão salvar o arquivo, coloca tipo. Aí tem lá, Word 93, 2000 e tanto, PDF. Aí vocês vão procurar o nome, texto sem formatação, né? Que é o formato TXT. Quando vocês clicam em texto sem formatação, vai aparecer um nomezinho, outra codificação. Aí vocês procuram o nome Unicode ou o UTF-8, né? Esse é o formato que vocês vão salvar. Ele fica parecendo aquele formato do bloquinho de notas, mas tem que seguir exatamente esse tipo de formato. Vai em arquivo, salvar como, tipo, texto sem formatação, outra codificação, UTF-8. Eu vou mostrar para vocês, né, daqui a pouco como é que acontece essa formatação. Depois de fazer todo esse processo, né, de trabalhar no banco bruto, fazer o corpus textual, seguindo essas dicas que eu trouxe para vocês, né, salvando no formato que o programa vai ler, vocês vão ligar, né, vão iniciar, na verdade, o programa e vão observar que existe, né, algumas ícones. Dentre essas ícones, nós temos essa com Tzinho, né, e uma cor vermelha, que é a ícone que a gente usa para acesso rápido para abrir um corpus textual. Clicou nela, procura o corpus textual no formato TF8, coloca para abrir. Um outro caminho para abrir esse texto, né, é vocês irem em arquivo, e lá em arquivo, né, vai ter o nome, abrir corpus textual. Então, clicou, localiza, abre o corpus dentro do programa. Após abrir, vai aparecer essa janela, né? Essa janela ela vai abrir o seu corpus textual, né? Tem o local de onde veio, e você vai definir. Tem o nome, definir caracteres. Aí você vai colocar o código do programa, do banco que vocês estão lendo. Nesse caso, o código
o TF8, né? Depois tem o idioma. E aí o idioma, você vai selecionar o idioma daquele corpus textual português, se vocês estiverem trabalhando com material escrito em português. Depois disso, basta clicar OK, não precisa mexer em mais nada e seguir para a análise de vocês. Então, depois que vocês executarem toda essa etapa de abrir um corpus textual, colocar o formato, que é o TF8, colocar o idioma português, processou, ele vai trazer essa análise inicial. Então, aí vocês conseguem observar, ó, que nesse corpus que eu estou trabalhando, tem um total de 18 textos, né? Ou seja, 18 UCIs, né? Então, 18 participantes. Nós temos um total de 149 segmentos, né? Então, seriam os segmentos textuais, né? Tem um total de 4.974 ocorrências, ou seja, de palavras dentro desse texto, e eu tenho 1.021 formas. Além disso, eu tenho 562 palavras de frequência única. Lembra do AFAX? Né? Aquelas palavras de frequência única. Então, eu já começo a entender um pouquinho como é que se dá a configuração daquele meu corpus textual. Vocês vão observar que existem vários desenhos, né? Vários ícones nessa janela de trabalho, né? Na superior de vocês. Próximo ao nome ajuda. E aí vocês vão observar que, geralmente, esses ícones, ele tem um formato que remete ao tipo de análise que vocês vão realizar. Tem um aí com formato parecendo uma nuvem, tem uma logo ao lado com formato parecendo uns grafos, tem um ao lado parecendo uns dendogramas, né? Então, cada ícone desse vai levar para a análise que vocês vão trabalhar. Por exemplo, essa ícone aí destacada para vocês é onde eu vou rodar a análise nuvem de palavras. Quando eu clico, né, vai aparecer essa janela para mim, né? E aí, nessa janela, ela vai ter um termo de lematização, né, que vai ser o processo que vai deflexionar a palavra para determinar o seu lema. E aí, essas flexões a gente chama de lexemas, né? Então, a gente sempre trabalha com uma lematização. É os lemas daquelas palavras que nós vamos estar trabalhando. E aí, eu vou clicar em propriedades, né? Vocês seguindo exatamente esse passo a passo, vão rodar uma análise tranquilamente, né? E aí, quando eu clicar em propriedade, você pode excluir ou priorizar alguns tipos de palavras, né? Como adjetivo, substantivo e verbo. Então, quando você clica em propriedade, vai aparecer. E aqui é onde vocês vão decidir, olha, eu vou considerar na minha análise verbo? Se sim, eu deixo. Se não, eu coloco 0 para excluir palavras como verbo, né? Sempre que tem 1, é classe ativa. Sempre que tem 2, é classe suplementar, né? Então, no advérbio, que a gente pode ter diferentes sinônimos adverbiais, digamos assim, a gente costuma pegar aqui onde tem o número 1 e colocar o número 2, né? Para a gente também trabalhar com as palavras suplementares. Se vocês não fizerem isso, vão perder, assim, muita informação no banco de vocês, né? Porque tem palavras que têm o mesmo sentido. E se eu não fizer esse ajuste de trazer como classe suplementar, o programa vai interpretar como sentido único, né? Então, é importante vocês fazerem aqui o ajuste. Comumente, a gente só modifica a linha advérbio para 2 e roda a análise, né? Quando eu clico, vai aparecer essa janela. Essa janela é onde vocês conseguem configurar a imagem. Então, vocês vão ver que tem o formato, altura, largura, o tamanho do texto, a cor. Então, aqui é mais algo voltado para a questão gráfica mesmo da imagem, né? Quando eu clico em OK, ele vai trazer, né, as palavras. E aí vocês vão ver que dentro dessa minha análise ela traz as formas, são as palavras encontradas no texto, e tem o EFF, né? É a frequência que cada palavra aparece. Então, vocês vão ver aí que ficar aparece 63 vezes, vez 42, casa 36 e assim sucessivamente. Se na etapa anterior, né, onde a gente está ali ajustando o tipo de palavras que eu vou trabalhar, se eu tivesse colocado 0 em verbo, a palavra ficar não teria aparecido aí, né? Porque eu estava dizendo ao programa que eu não queria trabalhar, na verdade, eu não quero trabalhar com verbo, eu quero trabalhar somente com outras classes de palavras, né? Então, tá aí, basta apertar em OK,
que aparece a análise, né? Se eu clicar em OK, ela traz todas as palavras identificadas no texto. E aí onde vem outra dica para vocês. Nesse momento, onde a gente tem as palavras, a gente costuma levar para uma nuvem aquela que tem uma ocorrência maior ou igual a 10. Até para limpar, ficar uma nuvem mais interpretável. E aí você tem essa autonomia de decidir. Olha, o meu limite são 10 ocorrências. O meu limite são 20 ou mais ocorrências, né? Se for texto grande. Então, é aqui que vocês selecionam essas palavras apertando no Ctrl. Então, ó, aqui é uma nuvem geral e aqui é a nuvem do mesmo corpus textual limpa, né? Então, vocês conseguem observar que é mais interpretável e mais atrativa uma nuvem limpa que traga as palavras que têm realmente relação com o seu trabalho. E aí é importante, como eu já falei, selecionar as palavras, né? Então, quando você seleciona as palavras e não faz uma análise com todas, você consegue agregar mais significado para a pesquisa, né? Então, você vai excluir aquelas palavras que não somam as suas inferências, né? Não somam as suas interpretações. Por isso que tem muito também uma tomada de decisão do pesquisador e a experiência dele, né? E aí, quando você faz isso, a imagem fica mais limpa, fica com uma melhor resolução, uma melhor compreensão e uma melhor estética. E aí, como é que eu interpreto uma nuvem de palavras, né? Então, se atente às palavras de maior destaque e busque interpretá-las qualitativamente, né? E aí, por que é que essas palavras se destacam mais? Porque são aquelas que têm uma maior ocorrência, né? E por que X palavras, né, aparecem com pouco destaque? São aquelas que têm uma menor ocorrência dentro do texto, né? Ocorrência vocês entendam como frequência. A frequência que ela aparece dentro do texto. Quanto maior a frequência, maior o tamanho da palavra, maior o destaque. Quanto menor a frequência, menor o tamanho da palavra e menor o destaque, né? Vocês vão receber também, ou já receberam, um arquivo com o nome Análise de Dados Reportar, né? Então, eu já mandei para vocês um métodozinho que vocês podem utilizar no artigo de como descrever esse tipo de análise e como reportar. Então, feito a nuvem de palavras, né, no método, a gente traz aí o tipo de análise que foi realizada, fala um pouquinho do software, então não vou me prender a isso, vocês receberam um arquivo, né? Então, ele vai trazer o tipo de análise e o princípio para que foi realizado. Eu vou focar aqui principalmente na descrição, né? Então, se eu for reportar uma nuvem de palavras, como é que eu iria fazer essa reportagem? Essa reportação, na verdade. Foi analisada a nuvem de palavras obtida por meio das entrevistas realizadas, na qual verifica-se que as palavras mais evocadas foram casa, cuidar, só, Deus, deixar, clínica, sair, sozinho, ajudar a dormir e trabalho. Aí vocês observam que entre parênteses tem a frequência. Aquela frequência que vocês conseguem identificar quando estão, né, na etapa antes de formar a nuvem de palavras, né? Então, vocês conseguem voltar clicando novamente na ícone nuvem de palavras, seguindo o mesmo passo que vai aparecer essa frequência, né? Então, é importante, além de trazer esse quali visual, a gente trazer esse quant, né, a repetição das palavras, que é a essência da nuvem de palavras. Feito a nuvem de palavras, a gente chega na análise de similitude, né? Então, tem um ícone logo ao lado, né, que parece com vários traços se ligando. É lá que eu clico para rodar uma análise de similitude, né? O passo é muito parecido com a nuvem de palavras. Então, vocês vão ter essa janela onde vão estar colocando, que vai trabalhar com lematização, né? Vocês vão lá em propriedades e faz aquela dicasinha que eu dei, olha, onde tem adjetivo, coloca para 2, né? Para ele pesquisar palavras que têm a mesma essência, né? As variações na escrita. Isso aí é até um ponto bom quando você não consegue fazer aquela padronização no corpus textual de forma tão adequada, né? Então, feito isso, vocês vão ter essa janela. Observem que aparece, no caso da análise de similitude, as ocorrências ao lado, semelhante à nuvem de palavras, né? Então, a gente também vai ter isso, né? E aí, recomenda-se que a escolha das palavras, elas sejam com aquela mais significativa para a sua pesquisa. E aí, para análise de similitude, o recomendado é que a gente trabalhe com algo entre 15 a 25 palavras, para uma estética mais organizada do resultado.
Então, você vai lá e observa, olha, das palavras que aconteceram, quais, dentro da minha interpretação do pesquisador, faz mais sentido, qual tem mais significado. Então, é importante você tomar essa decisão e recomenda-se que trabalhe com 15 a 25 palavras. Eu costumo trabalhar, nessa análise, as mesmas palavras que surgiram na nuvem de palavras, até para entender, olha, da nuvem, como é que essas palavras estão se relacionando, né? E aí, geralmente, eu levo para a nuvem e para análise de similitude aquelas palavras que, dentro da minha interpretação pesquisador, eu vejo que fazem mais sentido para o texto que eu estou analisando. E aí, vejam só, se eu rodar todas as palavras, sai essa análise de similitude aí que não dá nem para entender direito. Quando eu faço a limpeza, né, com aquelas mais significativas, vai aparecer uma análise mais interpretável, né? E aí eu costumo também levar essa análise de similitude para um programa de processamento de imagem. Não sei se vocês recordam que eu trouxe uma imagem com as cozinhas, uns traçados, mostrando agrupamento, isso vai de cada um. Eu acho melhor porque para o leitor, eu acho que é mais direcionado, né, mais interpretável. E aí, por que selecionar essas palavras? Quando você seleciona, você consegue agregar aquelas que têm mais significado para a pesquisa, né? Exclui palavras que não somam as inferências dos resultados. Quando você faz isso, você está limpando a imagem, deixa com melhor resolução, uma melhor compreensão e uma melhor estética. E aí, só para vocês lembrarem, né, como é que eu costumo fazer, eu pego essa imagem que é gerada pelo programa, levo para o próprio PowerPoint, né, e começo a fazer essas edições em cores, em traçados, que eu acho que fica mais interessante para você direcionar o leitor. Como é que eu reporto o resultado, né? Então, eu costumo iniciar com a nuvem de palavras, é uma análise mais geral, vou para a análise de similitude, né? E aí eu coloco, olha, para melhor explorar os materiais coletados, foi realizada uma análise de similitude. Por meio da análise baseada na teoria dos grafos, é possível identificar as ocorrências textuais entre as palavras e as indicações da conexidade entre elas, auxiliando na identificação da estrutura do conteúdo de um corpus textual. Observa-se que há 3 palavras que se destacam nos discursos: casa, deixar e cuidar. Delas se ramificam outras palavras que sugerem significados mais detalhados. Então, reporto essas 3 centrais: casa, deixar e cuidar. A partir dela é que surgem as conexidades com outras palavras. Aí eu continuo. Com relação à palavra em destaque casa, sinalizada em vermelho e representada pelo número 1, que apresenta conexidade com as palavras ajuda, clínica e cuidado, aí é onde entra agora o lado subjetivo do pesquisador. Por isso que eu disse, olha, análise de similitude, ela se aplica mais à análise de discurso, né? Aí você diz, pode-se compreender que esse é o cenário no qual o cuidado pós-clínica é prestado, sendo majoritariamente o centro de ajuda aos usuários em hemodiálise em suas atividades cotidianas. Continuando na palavra em destaque casa, agora representada pela cor azul e pelo número 2, apresentando conexidade com as palavras só, tratamento e sair, o que nos permite inferir é que há a possibilidade do familiar cuidador, que reside na mesma casa que o usuário em processo de hemodiálise, de sair, pois tal indivíduo é visto como incapaz de ficar sem o auxílio de um cuidador devido à patologia que levou o tratamento, né, em questão. Já no terceiro conjunto de palavras, representado pela expressão deixar, de cor verde número 3, tendo conexidade com as palavras preocupado, dormir e hemodiálise, é perceptível que mesmo quando o familiar precisa deixar o usuário em tratamento de hemodiálise, sob responsabilidade de outro cuidador, ou, em alguns casos, sozinho por um curto período de tempo na clínica ou no lar, é desencadeado pensamentos de preocupação em relação ao estado dos entes cuidados. Tal sentimento é perpetuado além dos momentos de ausência para a resolução de atividades importantes, entendendo-se também a preocupação em relação ao tratamento e bem-estar do familiar, que, por muitas vezes, interfere diretamente na durabilidade
e qualidade do sono dos cuidadores. Então, observem que aqui a gente traz essa percepção do pesquisador. Não vem de palavras, não. É apenas repetição. Similitude, você consegue verificar a conexidade e trazer o seu entendimento para aquela conexidade diante da sua percepção enquanto pesquisador. Por fim, o quarto grupo de palavras apresentado pela cor amarela e o número 4 tem como destaque a expressão cuidar, ligado ainda à classe deixar, mas diretamente relacionado à palavra trabalho. Sendo assim, aí a gente continua, né, com a nossa interpretação. Pronto. Então, aqui eu trago as referências para vocês, né? Então, gente, era isso que eu tinha para vocês, né? Espero, de alguma forma, ter contribuído nesse entendimento, né? E que vocês consigam absorver um pouco desse método de análise e, no decorrer do tempo e com a prática, vocês vão vendo que fica bem intuitivo mesmo, né?